mais de 2 décadas, a gente vem trabalhando com famílias empresárias. Hora mais focada, hora menos focada, agora a gente trabalha exclusivamente com famílias empresárias. O que tem mudado de lá para cá? A gente percebeu que, efetivamente, fazer aqueles trabalhos de planejamento tão somente pontuais, aquilo ali trazia benefícios para a família, para a empresa, evidentemente, mas era insuficiente. Aí a gente agregou e começamos a trabalhar a implementação de governança corporativa, o que foi também muito bom, mas também a gente viu que era insuficiente. Mas por que são insuficientes esses trabalhos, vamos chamar pontuais? Porque eles não respondem àquela dor que a família precisa, as famílias empresárias que estão em franco processo de evolução, de crescimento no país. E elas precisam de um trabalho, no nosso ponto de vista, e foi isso que a gente mudou agora recente, elas precisam de um trabalho um pouco mais completo. Um trabalho, e por isso que a gente veio e trouxe a ideia da jornada. Um trabalho que ele circunda e traz benefícios de longo prazo para os desafios que a empresa e a família empresária enfrentam. Quais são os desafios? São desafios relacionais e são desafios propriamente de negócio e relacionais no negócio. Por isso que quando a gente traduz e fala de uma jornada de atendimento, em primeiro lugar, evidentemente, como tudo na vida, você precisa de fazer um belo diagnóstico. A gente precisa de entrar profundamente na realidade da família e profundamente na realidade da empresa, conhecendo toda a documentação, mas também fazendo entrevistas e conhecendo o interesse de cada uma das pessoas que compõem aquela família e que estão inseridas naquele ambiente empresarial. Neste momento também nós vamos entender qual que é o nível de maturidade que a família está com relação a esta própria jornada. Para isso a gente até desenvolveu uma pesquisa, um autodiagnóstico para as famílias que ficou super legal. A partir do momento que a gente entende isso, a gente vai enfrentar aquela realidade, aquela posição com as estruturas jurídicas e para trazer segurança jurídica para aquela família. Portanto, é o momento em que a gente vê se precisa efetivamente de algum tipo de planejamento societário, patrimonial, sucessório, se a gente precisa de um acordo de sócios, se a gente precisa atualizar o acordo de sócios e por aí vai. A gente faz esse tipo de estrutura. Mas isso não é suficiente, porque quando nós lidamos com esse tipo de estrutura, a gente precisa de continuar o processo de diálogo. E aí o trabalho ele pode se bifurcar. A gente começa a trabalhar a governança corporativa e também a governança familiar. Porque, lembrando daquelas do John Davis, que fala de família, propriedade e empresa, os espaços de diálogo, as interseções desses 3 pilares, para cada uma delas a gente precisa de ter o espaço adequado para a gente poder fazer a conversa. Portanto, na família, quando a gente fala da família, nós vamos discutir os desafios maiores que tem. O que é a família para aquelas pessoas? Qual o conceito de propriedade? Quais são os valores daquela família? Como que aquela família encara a presença dos sucessores no negócio? Todos podem ir para o negócio ou não? Qual que é a declaração estratégica do acionista, do dono, que eles vão passar para a gestão? Como que aquela sala da família vai conversar com a sala da gestão, com a sala da governança corporativa, com a sala da propriedade. Então é o momento da gente estruturar isso com a família. É o momento da gente estruturar quais são os sonhos futuros dessa família. Qual é o trabalho, qual é o legado que essa família quer passar. Eles querem deixar. Eles querem fazer algum trabalho de filantropia, de responsabilidade social. Como está o bem-estar daquela família? Como é a diversificação de investimentos para aquela família? Eles já têm complexidade suficiente para a criação de um family office ou não? De outro lado, na governança corporativa, é um momento em que nós vamos ver se, para aquela família empresária e para aquela empresa, é importante a presença de um conselho. E qual conselho? Um conselho consultivo ou um conselho de administração? Ou, na verdade, não precisa de conselho, nós precisamos só de reforçar uma reunião de sócios, mas uma reunião com cadência, uma reunião com ritual, uma reunião com regras, uma reunião com acordos formalizados. É aquele momento em que nós vamos entender o que os proprietários esperam da gestão e, de outro lado, se a gestão está entregando aqueles resultados pretendidos pelos acionistas, pelos proprietários. Então, fazer este meio de campo, discutir, esse é o trabalho essencial da governança corporativa, que também vai lidar com o desafio do processo decisório. Como o processo decisório é tomado naquela família ou naquele grupo de pessoas. Que isso é fundamental. Ali é onde se estabelece o diálogo efetivamente e onde entre as pessoas que estão envolvidas no negócio e onde o local no qual a gente também vai poder conversar a respeito da visão de futuro para aquela empresa, da diversificação para aquela empresa dos negócios. Então é um espaço super importante. E por fim, a gente encontra ainda no Brasil algumas famílias que ainda não estão estruturadas sequer em termos de número.
Portanto, cada vez que passa, nós somos mais chamados também a pensar, e aí a gente tem um outro braço para isso, a pensar numa governança financeira, os números, como as pessoas lidam com os números, como as pessoas, o que elas enxergam, o que de estratégico podem tirar daqueles números, precisam de algum tipo específico de estrutura de capital para aquele negócio. A gente precisa efetivamente de diversificar aqueles investimentos e como diversificar aqueles investimentos. A gente precisa, em algum momento, falando globalmente da família, de trazer novos sócios, de comprar novos negócios, de inovar setor de atuação. Então, este processo, essa jornada, efetivamente, é um momento em que nós estamos com a família cotidianamente, com os rituais adequados, os momentos adequados, com a formalização adequada, e é um ciclo que dura ali pelos seus 12, 18, 24 meses. A gente tem prazer de que algumas famílias a gente está trabalhando há 10 anos. E a gente sente que isso efetivamente faz com que a família atinja e conquiste novos ciclos de prosperidade. Finalizando, o desafio de empresas longevas está em harmonia, e harmonia traz resultados. É nesse momento que a ABC quer trabalhar. A ABC Prosperity, ela quer construir juntamente com a família quais são os métodos para que a harmonia seja preservada e os resultados venham. Venha conhecer um pouco o nosso trabalho. A gente te convida para poder debater esse assunto.